Depois de uma ausência de 2 semanas com compromissos da nossa Seleção Nacional e Taça de Portugal, arrancou a 12ª jornada da nossa Liga NOS. Decidi analisar a equipa do Portimonense, equipa de Vítor Oliveira, que recebeu em casa, em Portimão, a equipa de Pepa, o Tondela, e venceu por 2-0. Vítor Oliveira colocou em campo o seguinte 11. Na baliza tivemos Ricardo Ferreira, lado direito Ackman, lado esquerdo Lumor, dupla de centrais com Lucas e Ricardo Fernandes. Depois um trio no meio campo com Rossell, Denner e Pedro Sá, apesar que tinha uma boa dinâmica este meio campo que eu vou explicar já a seguir. Depois tivemos na direita Paulinho, na esquerda Nakajima e na frente o homem mais avançado da equipa de Vítor Oliveira foi Fabrício. E então este Portimonense, que tinha uma igualdade pontual no que diz respeito à tabela classificativa, num jogo em que a equipa da casa foi mais forte durante a partida, apesar que o Tondela já no segundo tempo teve oportunidades para fazer o seu golo e poderia ter dificultado a tarefa da equipa de Vítor Oliveira. Vocês sabem que eu começo com os comportamentos e princípios de jogo da equipa que eu estou a analisar, o Portimonense, de trás para a frente. E para os inscritos que estão a chegar ao canal, eu aviso já que não posso colocar vídeos, nem aquelas imagens dos golos, nem da partida, porque não tenho os direitos de imagem e isso está ao cuidado da Sport TV e eu não posso colocar no meu canal. O Portimonense, numa primeira fase de construção, os centrais Lucas e Ricardo Fernandes abriam e o primeiro médio a descer no terreno através do corredor central era Rossell. Reparem que Pedro Sá ocupava uma posição central mais para a esquerda e depois Denner ocupava uma posição central mais para a direita. Primeira fase de construção em que o Tondela não pressionava muito em cima a equipa do Portimonense e a equipa de Vítor Oliveira conseguia sair sempre com alguma tranquilidade. E aqui quis destacar que era Rossell que descia no seu corredor central para receber jogos, enquanto os laterais Ackman e Lumor faziam aquelas investidas através dos seus corredores mais laterais. Depois a bola, quando entrava numa segunda fase, e eu vou dar o exemplo do corredor do lado direito, em que os comportamentos são iguais ao corredor do lado esquerdo, e no lado direito tínhamos duas dinâmicas. Era Ackman, o lateral direito, que dava a largura à frente de ataque do Portimonense, quando o Paulinho depois fazia movimentos mais interiores. Para quê? Para ter superioridade numérica no meio campo e soltar o corredor para Ackman através da sua profundidade e verticalidade. Por isso esta era a primeira rotina do corredor mais à direita. E depois de destacar que aquele trio do meio campo com Rossell, Denner e Pedro Sá, o médio que aparecia mais na frente de ataque no apoio a Fabrício em grandes momentos do jogo era realmente Denner. Aqui esta foi a primeira rotina do corredor mais à direita, e depois não só Ackman subia através do seu corredor lateral, havia certamente momentos do jogo em que o lateral não conseguia subir. Porquê? Porque o Portimonense, numa transição ofensiva e partia, por exemplo, para um contra-ataque ou um ataque rápido, quem dava a largura no corredor mais à direita era Paulinho, enquanto Ackman ficava numa posição mais recuada. O médio de apoio ao lado direito era Denner, enquanto do lado esquerdo o apoio do médio mais central era efetuado por Pedro Sá. Por isso, o comportamento à direita, e este é o segundo, era Paulinho, que dava a largura à frente de ataque da equipa do Portimonense. Denner dava o apoio com Ackman mais recuado, e depois Fabrício, aqui numa posição mais atrasada, vai depois ao encontro do último homem defensivo do Tondela. Portanto,
Se no corredor do lado direito Ackman subia, Paulinho dentro, a outra rotina, Paulinho dava a largura e Ackman ficava numa posição mais recuada, do lado esquerdo era exatamente igual. Nakajima dava a largura e Lumor numa situação mais recuada, ou então Nakajima fazia também movimentos mais interiores e depois quem se soltava no corredor era o nigeriano Lumor. No meio campo, ou seja, eu já expliquei os comportamentos dos corredores laterais, no meio campo era uma dinâmica que eu gostei muito deste Portimonense. Ora, Rossell ficava mais recuado e à frente tínhamos Denner e Pedro Sá, ou Pedro Sá fazia uma linha com Rossell e Denner se soltava. Nesta primeira imagem, vocês reparem que Rossell está quase em linha com Pedro Sá e depois Denner está numa posição mais à frente. Mas isto tem tudo a ver com as dinâmicas. Isto pode ser uma imagem em que estou-vos a mostrar que está em linha, ou então vocês podem ter outra perspectiva, porque Rossell pode estar mais recuado e a base do triângulo pode ser Pedro Sá e Denner. Aqui havia um misto de posicionamento, havia uma grande dinâmica destes médios no corredor central da equipa do Portimonense e foi um facto que eu gostei destes comportamentos e desta dinâmica deste trio do meio-campo. Portanto, numa outra imagem já vamos conseguir ver o posicionamento do trio do meio-campo, dar mais liberdade a Denner e um pouco mais no setor ofensivo. Aqui nesta imagem vocês podem ver que o trio do meio-campo está muito bem identificado. Rossell aqui já está numa posição mais recuada e depois reparem que é Pedro Sá no envolvimento mais à esquerda e Denner está com a bola controlada a tentar criar desequilíbrios na organização defensiva do Tondela. Uma imagem clara num trio do meio campo e depois num trio mais ofensivo em que Nakajima está mais à esquerda, Fabrício mais no meio e depois mais à direita temos Paulinho. Curioso ver que Nakajima à esquerda é um jogador destro e Paulinho à direita é um jogador canhoto. Ou seja, procurar movimentos interiores com possibilidade de rematar à baliza. Outra dinâmica que eu gostei deste Portimonense eram os médios interiores que faziam movimentos de ruptura. Ou Pedro Sá mais à esquerda ou Denner mais à direita. Um pormenor é que quando o Paulinho também fletia mais para dentro, reparem onde é que está o posicionamento de Denner, está completamente mais à direita, dando a largura à frente de ataque da equipa do Portimonense. Ackman depois vai fazer o overlap, passar pelas costas de Denner, mas reparem que o médio interior do Portimonense faz um movimento de ruptura para fora, enquanto o Paulinho assume posições mais interiores. Aqui, mais uma vez, uma permuta de posicionamento muito bem efetuada pelo meio campo da equipa do Portimonense. Do outro lado, exatamente igual, Nakajima vinha para dentro e depois Pedro Sá também poderia fazer movimentos de ruptura de dentro para fora, porque Paulinho estava numa situação mais central. Grande Portimonense, gostei muito do jogo, grande dinâmica desta equipa de Vítor Oliveira com bola e um Portimonense sem bola. Era sempre uma equipa muito agressiva, uma equipa que pressionava muito alto, uma equipa que reagia muito bem à perda de bola e quando não conseguia recuperar a bola numa transição defensiva, o que é que o Portimonense fazia? Descia as linhas e organizava-se num 4-1-4-1. Como assim? 4 defesas na linha defensiva, depois à frente Rossell, era o pivô defensivo desta equipa do Portimonense, e à frente de Rossell formava uma linha de 4. Nakajima e Paulinho desciam através dos seus corredores laterais, formavam uma linha com Pedro Sá e Denner, e à frente Fabrício era o primeiro homem a defender. É claro que este 4-1-4-1 não permite uma pressão muito alta porque Fabrício está sozinho na frente, mas aquela linha de 4 no meio campo dava uma grande estabilidade à equipa de Vítor Oliveira. O Portimonense foi assim que se apresentou em campo, um Portimonense em casa muito forte, Tondela teve sim as suas oportunidades no segundo tempo, mas 3 pontos sorriram para a equipa de Vítor Oliveira.
Depois a minha opinião geral e também falando aqui um pouco dos golos, logo aos 30 minutos, Nakajima faz o golo para a equipa do Portimonense, é uma assistência de Denner e fora da área Nakajima faz um grande golo, um grande remate à baliza do Tondela, é daqueles golos que fazem levantar o estádio. O Portimonense vai para o intervalo a vencer por 1-0 e depois na segunda parte um Tondela em que arriscou mais. Pepa, através das substituições, tentou pelo menos chegar ao empate. Tiveram grandes oportunidades para chegar ao empate a 1-1 e depois discutir o jogo, mas o Portimonense foi tentando sempre e conseguindo controlar todos os momentos do jogo. Vieram as substituições de Vítor Oliveira, muito pragmático, era troca por troca. Aos 66 minutos sai Paulinho e entra Wellington. Wellington vai jogar mais à direita, dar mais velocidade à frente de ataque do Portimonense. Aos 70 minutos sai Pedro Sá e entra o Everton. O Everton também é um jogador do meio campo. E aos 76 minutos é o segundo golo do Portimonense, outra vez através de Nakajima, mais um golo, segundo golo para o Portimonense. É um excelente passe de Everton para Fabrício. Fabrício consegue ganhar a linha de fundo, faz o cruzamento e Nakajima, bem posicionado, apenas encosta a bola para o fundo das redes, num momento em que Joãozinho do Tondela estava a receber tratamento e o Tondela estava a jogar com 10 elementos. Portimonense faz o segundo golo, descansa a equipa, respira a equipa de Vítor Oliveira e depois aos 87 minutos vai sair Fabrício, que era o homem mais adiantado, e entra o veterano Pires, o ponta de lança desta equipa algarvia. 3 pontos para a equipa de Vítor Oliveira, 3 pontos para este Portimonense que tem como objetivo a manutenção nesta Liga NOS, e esta foi a minha primeira análise de um jogo nesta jornada, 12ª jornada da Liga NOS. Espero que vocês tenham gostado desta minha análise. É aquele apoio que vos peço para o canal Joga Simples, é colocar o like como forma de satisfação e vemo-nos num próximo vídeo, numa próxima análise, ainda nesta 12ª jornada da Liga NOS.